Vasco ainda não definiu o nome do seu novo treinador. Dorival Júnior, o favorito, não respondeu, mas pode, a princípio, por problemas familiares, declinar. Direção do clube está em situação complicada. Prazo curto e proximidade de eleição afasta os candidatos. Vamos falar sobre o jogo de amanhã, que terá o comando de um jovem. Vasco pode ter mudanças com um novo técnico, mesmo que apenas por uma partida. E olha que mudanças radicais. Vamos saber quem é esse profissional que vai tentar dar uma vitória novamente ao clube, que completa na próxima terça-feira um mês sem vencer. Vamos falar sobre o time Sub-20, que tem rodada importante no Brasileiro e decisão na Taça Guanabara, dos reforços. E aí, a saída de Ramon, será que de alguma forma vai esfriar a vinda dos jogadores mencionados? Essas e outras informações, além de um detalhe importante: meninos da base que estão sendo monitorados. Talvez agora sem Ramon a coisa fique mais fácil para que eles tenham um caminho aberto para subir aos profissionais. Quem são esses jogadores? Você vai saber já já aqui nesse AV-News, que começa logo depois dela. Sexta-feira ela fica toda manhosa, toda assanhada. Vem, meu amor, vem, guitarrinha. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos, nessa sexta-feira, dia 9 de outubro de 2020. Ontem fizemos o nosso AV-News ao vivo com o JP Scofano na apresentação, eu trazendo informações e o nosso Wagner Pinto analisando um dia em que o Vasco ficou sem o seu treinador, Ramon Menezes, que por problemas principalmente de gestão e de conceitos imutáveis no futebol, acabou trazendo um certo desagrado à direção do clube. É claro que também a pressão eleitoral pesou demais. Mas agora o Vasco tem que pensar para frente. Ramon já é passado. Dorival Júnior, como o companheiro Emerson Rocha informou hoje no Bom Dia Gigante, é o grande favorito. Filipão houve um contato muito superficial. Roger Machado não foi procurado. Nenhum outro treinador está sendo sondado. Está se apostando todas as fichas em Dorival Júnior porque é um treinador que já passou pelo Vasco e fez um bom trabalho e trabalhou com o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, em 2009. Dorival Júnior, no entanto, não respondeu durante o dia. Há essa expectativa. Informa-se que ele pode ter problemas familiares que ainda não vai conseguir resolver por agora e que podem impedir. Mas, na verdade, há uma dúvida enorme, porque o Vasco vive um momento de eleição. Há um mês, não se sabe se essa gestão vai ficar ou não. O Campeonato Brasileiro vai até fevereiro. Que treinador vai aceitar esse desafio? Esse é o maior problema. Mas Dorival Júnior é o favorito e você vai conhecê-lo um pouquinho num perfil que foi feito pelo companheiro JP Scofano. Fala, Flávio, fala galera que acompanha o AV-News, boa noite para vocês. Estou chegando aqui para trazer um retrospecto do Dorival Júnior no Vasco por campeonatos brasileiros. O Dorival no Vasco tem 63 jogos, 26 vitórias, 18 empates e 17 derrotas. Esse é um retrospecto geral. Porém, como ele tem duas passagens, a gente pode dividir um pouco mais e entender um pouco mais esses números. Em 2009, o Dorival fez os 38 jogos da campanha da Série B. E nessa campanha ele somou 22 vitórias, 10 empates e 6 derrotas. E em 2013, o Dorival esteve à frente do time por 25 jogos. Ele conseguiu 6 vitórias, 8 empates e 11 derrotas. Então são esses os números do Dorival Júnior, que teve duas passagens bastante distintas, né? Então, Flávio, eu fico por aqui e agora toco a AV-News. Um forte abraço para você e para todo mundo que está acompanhando o nosso vídeo. Tchau, tchau! Mas amanhã tem jogo, né? E sem ainda um treinador, quem vai comandar é Alexandre Grasselli, o jovem treinador do Vasco, que é graduado em Educação Física pela Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, e também com especialização em treinamento esportivo pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem a licença A. Vamos então conhecer Alexandre Grasselli. Quem é esse treinador que amanhã estará à beira do campo para comandar o Vasco diante do Flamengo? Alexandre Grasselli. Nome completo: Alexandre Grasselli de Souza. Nascimento 5 de maio de 1974.
natural de Cachoeiro de Itapemirim. Principais clubes: América Mineiro, técnico do Sub-15 e Sub-20. Cruzeiro, técnico do Sub-14, Sub-15, Sub-17, Sub-20, auxiliar técnico do time profissional. Tupi de Minas Gerais, técnico do profissional. Nacional de Minas, técnico do profissional. Atlético Petróleos de Luanda, em Angola, técnico do profissional. Rio Branco do Espírito Santo, técnico do profissional. Sport, auxiliar técnico do profissional. E Vasco, coordenador técnico da base. Chegou ao Vasco no início de 2018 para ser coordenador técnico da base, mas saiu em novembro para assumir o Sub-17 do Cruzeiro como técnico. Retornou no final do ano passado, após a saída de Marcos Valadares para o Atlético Mineiro. Principais títulos: Campeonato Mineiro Sub-15 2004, Campeonato Mineiro Sub-17 2006, 7 e 9, Torneio de Terborg na Holanda em 2011, Torneio Den Haag na Holanda 2011, Dallas Cup nos Estados Unidos 2010 e Campeonato Brasileiro Sub-20 em 2010. Gracelli, que não falou com a imprensa, apenas divulgou um comunicado através da assessoria de comunicação do Vasco, do site oficial do Clube de Regatas Vasco da Gama. E você vai ouvir aquilo que disse Alexandre Gracelli nessa nota oficial sobre o desafio de enfrentar o Flamengo amanhã. Sempre uma emoção muito grande, sendo um funcionário do clube envolvido no dia a dia, tendo uma grande oportunidade de estar à frente num clássico tão importante e valorizado por todos nós. É uma grande responsabilidade e, sem dúvida alguma, um grande privilégio. Vamos tentar aproveitar da melhor forma possível. O primeiro contato com os atletas foi muito bom e eu acredito que tudo vai correr bem à medida que a gente continue firme com o pensamento de fazer uma boa partida e se apresentar bem em São Januário. Gracelli pode fazer alterações. Aliás, ele vai fazer alterações. A principal delas vai ser em esquema. Há uma grande chance do Vasco fechar a casinha e botar 3 zagueiros para enfrentar o Flamengo amanhã. É isso mesmo. Miranda e Castan, ok. É bom lembrarmos que o Vasco não vai ter Ricardo Graça lesionado, Juninho mais uma vez lesionado, Bruno Gomes suspenso. Castan teve um problema de tornozelo, ainda sente uma dorzinha, mas vai para o jogo mesmo assim. Miranda e Castan formariam a zaga. O terceiro zagueiro pode ser até o Erley. Isso mesmo. O Erley, que não era muito querido pelo técnico Ramon Menezes, que até o retirou do banco de reservas sumariamente. Tenho certeza que agora o torcedor do Vasco que não queria Ramon até vai aplaudi-lo, porque o Erley também não é unanimidade pelo torcedor cruzmaltino. Mas há outras opções. Marcelo Alves pode ser um jogador importante também para compor ali. Ulisses seria uma opção. Ou até mesmo Henrique sendo colocado definitivamente na zaga ao lado de Miranda e Castan, o que é uma possibilidade boa até pelo entrosamento. A preocupação com o centroavante Pedro do Flamengo, um jogador que vem fazendo muitos gols e é um centroavante fixo. No restante da equipe, com 3 zagueiros, independente de quais sejam, Iago Pikachu volta à lateral direita, vai ser titular, muito mais como ala. Neto Borges pode ser titular do lado esquerdo. Andrei entraria como primeiro volante, ele que volta à equipe. Como segundo volante, Marcos Júnior e Felipe Bastos. Marcos Júnior com maior possibilidade. E Benítez fechando ali o quinteto desse meio-campo no sistema 3-5-2. E na frente, Thales Magno, livre, solto, jogador com possibilidade de se movimentar e não encaixotado, preso como era o esquema de Ramon Menezes. E a gente soube disso, que realmente era uma ordem do técnico do Vasco para que Thales Magno ficasse por ali, o que tolhia demais o seu futebol. E Germancano muito mais centralizado. Aliás, essa é uma diferença. Apesar de ter apenas um jogo comandando, Alexandre Gracelli parece ter conceitos mais abertos até de que Ramon Menezes, apesar de serem de gerações semelhantes. Alexandre Gracelli gosta, e a gente vê isso no time sub-20, muita movimentação. É João Pedro de perna esquerda do lado direito que se movimenta, Caio Lopes e JP, que são volantes que chegam e pisam muito na área. Você tem MT e Laranjeiras, jogadores que se movimentam, entram ali como um falso 9. Enfim, Arthur, que é um ótimo atacante, que meteu 3 gols ontem contra o Bangu, são jogadores que se movimentam demais. E Gracelli gosta disso. Nada estático. Pelo menos essa deve ser uma boa novidade para amanhã, apesar de não ter tempo para treinar, mas pedir para se movimentar, dar liberdade aos jogadores, isso com certeza o técnico vascaíno fez e vai tentar implementar amanhã no clássico das 5 da tarde em São Januário. E o nosso rival, hein? O Flamengo. Vamos ouvir o companheiro Renan Moura, da Rádio Globo e da Rádio CBN, trazendo as informações do rival, do Flamengo, que nos pega amanhã. O Flamengo está numa boa fase, voltou a vencer, é vice-líder do Campeonato Brasileiro e joga amanhã com o Vasco às 5 em São Januário.
Manda daí, querido Renan Moura. Fala, galera do Atenção Vascaínos, eu sou o Renan Moura da Rádio Globo CBN. Tô na área para falar um pouco sobre Flamengo, que chega embalado para essa próxima rodada do Brasileirão, depois de 2 vitórias em casa no Maracanã contra o Atlético Paranaense e o Sport. O Flamengo, que tem boas recordações de São Januário, a última partida aconteceu em 2017, venceu por 1-0, gol marcado pelo Everton, atualmente no Grêmio. O Flamengo, que para esse jogo não conta com o Isla, que está a serviço da seleção chilena para o jogo do dia 13 contra a Colômbia. O Mateuzinho deve ser o titular, até porque o João Lucas não está ainda à disposição. Diego Alves é outro desfalque, assim como o Gabigol. Diego Alves só deve voltar a treinar a partir da próxima semana. O Flamengo deve entrar em campo com o Neneca, ex-jogador do Vasco da base, Mateuzinho, Gustavo Henrique e Natan devem ser mantidos, e Felipe Luiz na lateral esquerda, meio campo com o Ilharão, Thiago Maia e Diego, mais à frente Gerson, Bruno Henrique e o Pedro. É um grande jogo que a gente espera, é claro, neste sábado na Colina Histórica. Valeu, galera, um forte abraço, fui! O retrospecto não é bom. O Vasco tem menos vitórias do que o Flamengo. Vamos então ao retrospecto, porque no histórico o Flamengo tem vantagem, mas o que mais preocupa é o recente confronto, que o Vasco não vence o Flamengo há muito tempo. Vasco da Gama e Flamengo já jogaram 390 partidas em toda a história. São 149 vitórias do Flamengo, 130 vitórias do Vasco e 111 empates. Nos últimos confrontos, em 18 partidas, o Flamengo tem 6 vitórias, 10 empates e 2 vitórias do Vasco da Gama. O Flamengo fez 22 gols e o Vasco fez 15. O clube se prepara para amanhã, porque há sim uma preocupação em relação à torcida, a manifestações do torcedor. O pessoal do patrimônio do Vasco foi até o batalhão, o novo comandante do batalhão, para receber ali um afago, né, para se saber o que seria feito, porque há uma necessidade grande de um bom reforço em relação ao policiamento no entorno. Era o comandante Silvio Luiz, agora é o comandante Hilmar Faulhaber, que vai estar amanhã comandando todo esse grupamento que vai estar na partida de São Januário. O Vasco tem essa preocupação sim, que o torcedor, num momento como esse, o time mal, época de eleição, possa acontecer alguma coisa que possa trazer prejuízo ao patrimônio do clube. Como ninguém tem acesso a São Januário, dentro está tranquilo, mas fora pode dar problema também, até porque a circulação de pedestres, de carros, então a polícia foi chamada, porque o jogo é considerado amanhã um jogo de alto risco. Então, já baixou o aplicativo novo da OneFootball para o seu celular, para o seu smartphone, na palma da sua mão? Aqui embaixo na descrição temos um link novo, você vai baixar o belo aplicativo da OneFootball. E agora, 0800 também com o campeonato alemão. E esperem, em breve, uma ótima promoção do canal Atenção Vascaínos com a OneFootball, que você vai gostar demais. Vem presente por aí. OneFootball, parceira do canal Atenção Vascaínos. E os reforços, hein? Agora sem Ramon Menezes. Como é que vai ser essa questão dos reforços? Pois bem, a situação de Latif Blessing é uma coisa que eu pude apurar hoje até engraçada. Ninguém no Vasco, principalmente o técnico Ramon Menezes, ninguém conhece o Latif Blessing jogando. Ramon se encantou vendo vídeos e vendo principalmente algo que parece que a nova geração de treinadores abraça demais: análise de desempenho, números, não desempenho em campo, ver o atleta. E gostou demais, achou o Latif Blessing um jogador fora de série. E por ter achado, a direção do Vasco resolveu acelerar o negócio. Agora, sem Ramon, talvez a coisa possa não ir tanto à frente, porque se chega a essa conclusão, muita gente seria contrária à vinda desse jogador. 4 anos de MLS, jogador ganês de 23 anos. Será que vai resolver um problema aqui dentro do Vasco? Enfim, ninguém tem essa certeza, mas pode ser que a coisa mude. Em relação a Antônio Valência, a situação está na mesma. A família continua sendo convencida a vir para o Brasil. Com o Vasco, a princípio, tudo ok. Quem está muito no circuito é o Carlos Tenório, ex-jogador do Vasco, amigo muito de Antônio Valência, que procura convencer o amigo de que aqui no Brasil ele vai ser muito bem recebido, como foi Tenório. Mas é um problema familiar.
A família de Antônio Valência tem muita influência em relação a isso e Valência ouve demais. Em relação ao meio-campo que o Vasco está tentando trazer do Grêmio, Patrick, hoje tentei falar com os dirigentes do Grêmio, ninguém deu nenhuma confirmação, mas como eu informei aqui na semana passada, é um acordo muito próximo de Renato Gaúcho e José Luiz Moreira, que são amigos da época de Vasco. Seria muito mais uma aposta do que um reforço, mas talvez nesse momento de turbulência essas situações sejam retrocedidas, porque não vai dar para agradar o torcedor trazendo esse tipo de jogador. Bom, o Sub-20 joga amanhã e joga domingo. Campeonato Carioca domingo e amanhã pela Copa do Brasil. Na verdade, o Campeonato Brasileiro. O nosso JP Escofano traz as notícias do Sub-20 do Vasco. Fala, João. Fala, Flávio. Fala, galera do AVNews. Boa noite para vocês. Você me pediu, Flávio, para vir aqui falar um pouquinho mais sobre o Sub-20, que, olha, vai ter novo comando para a partida desse sábado. O Vasco, nesse sábado, às 15 horas, enfrenta o Goiás. Jogo pelo Campeonato Brasileiro, partida importantíssima. O Vasco que vem aí um pouco claudicante, como você gosta de falar, no Brasileirão, vai ter uma missão bastante complicada, pegar o Goiás em casa e sem o seu treinador. E aí, como é que vai resolver? Como a gente deu mais cedo no Twitter, o treinador do Vasco vai ser Fábio Cortez. Ele que é treinador hoje da equipe Sub-16, já teve passagens pelo Vasco, pelo Mundo Árabe, também pelo Atlético Mineiro, e é um cara bastante experiente, inclusive já treinou o Sub-20 do Vasco em outras oportunidades. Além disso, ele conhece alguns jogadores, como por exemplo Caio Lopes, o Laranjeira, já tiveram também trabalhos com ele ali dentro do Vasco, e é um cara que a gente pode falar que é bem conceituado dentro do clube, até por ter sede essa metodologia. Eu acho que o Vasco não vai ter grandes dificuldades para o jogo de amanhã, porque mesmo sem o treinador titular, se a gente pode falar assim, que é o Alexandre Gracelli, e seu auxiliar, que também o substitui de vez em quando, que é o Diogo Siston, o Fábio tem aí a mesma metodologia do Vasco, assim como todos os treinadores. Do Sub-20 ao Sub-14, 15, o Vasco joga com a mesma metodologia de jogo, o Vasco sempre procura fazer esse jogo rápido, esse jogo de posição, então eu acho que o Vasco não deve ter grandes dificuldades. Além disso, eu pude ficar sabendo também que o Vasco, olha, vai fazer alguma coisa que eu entendi bastante, até porque tem dois jogos importantes. Joga contra o Goiás sábado, pelo Campeonato Brasileiro, e domingo tem a final contra o Madureira, fora de casa, lá em Conselheiro Galvão. E olha, o Vasco vai meio que mexer nos dois times, vai meio que misturar essas duas equipes, até porque os dois jogos são muito importantes. O Campeonato Brasileiro, como eu falei anteriormente, o Vasco vem aí um pouco mal, precisa ganhar, precisa começar a voltar a somar pontos assim com vitórias, e nada melhor que um jogo dentro de casa para isso. E o Campeonato Carioca é muito importante porque, como é uma competição a mais, se o Vasco tiver tempo aí para treinar, tiver um tempo aí que possa mexer esses jogadores, colocar uma equipe um pouco mais alternativa, não tiver a pressão que entrar para ganhar o Campeonato Carioca, por ter ganho já a Taça Guanabara e estar na disputa das finais, o Vasco tem aí como priorizar essa competição também, já que agora é tiro curto. São mais dois jogos, um nesse domingo e um na quarta-feira, então o Vasco deve aí misturar as equipes para não ter perda de qualidade e também para tentar vencer as duas partidas e garantir tanto o título quanto os 3 pontos. Valeu, Flávio. Um forte abraço para você, um forte abraço para a galera do AVNews e tamo junto aí. Toca o vídeo. Tchau, tchau. Valeu, Joãozinho, que vai estar acompanhando amanhã e também no domingo essas duas partidas importantes para o Vasco. O Sub-20 do Vasco, sim, vem dando muitas alegrias. E aí? Vai ficar de fora? Dia 12 de outubro teremos o sorteio da 1xBet com produtos oficiais do Vasco da Gama. É isso mesmo! Você tem que ir aqui embaixo no primeiro comentário, o link da 1xBet. Você faz um cadastro, faz um depósito mínimo de R$25. Printa e manda pra gente, vascaínosatencão@gmail.com. No dia 12, a gente vai fazer um sorteio para todo o Brasil de produtos da capa, camisas oficiais, camisas de concentração, você vai receber na sua residência. Vai ser um prazer, mas você precisa fazer o depósito e mandar pra gente. Tem muita gente participando. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. Época de eleição é assim mesmo. Sabe o projeto Sou Gestor Gigante? Pois bem, conversei agora há pouco com o Diogo Santos, que é o idealizador desse belíssimo projeto. Ele abraçou várias causas com pessoas que vieram a ajudá-lo, compromissos profissionais inclusive. E está tentando há algum tempo, com a boa vontade do VP de Finanças Carlos Leão, que tem marcado várias entrevistas, vários papos com o presidente Alexandre Campelo para poder alinhavar o projeto. Está tudo pronto, tudo arrumado. Mas o presidente Alexandre Campelo parece que não tem tempo, ou então não está tão interessado nesse instante, nesse projeto. Porque hoje, mais uma vez, marcou uma reunião, às 4 horas da tarde, e a reunião não aconteceu. E o Diogo realmente deixou claro ao Carlos Leão, é melhor deixar passar as eleições. Leão disse a ele, não, vamos tentar sim fazer a reunião. E o próprio Diogo disse, não, Leão, o presidente Campelo tem outras prioridades nesse instante.
Não que ele não queira o projeto, mas não adianta nada a gente tocar isso agora. Depois das eleições, a gente vê o que a gente vai fazer. Foi digno da parte do Diogo Santos tentar ajudar, tentar fazer, mas o clube precisa ajudar. Carlos Leão, VP de Finanças, está até de parabéns, está tentando, vislumbra na situação uma possibilidade boa. Mas o presidente Alexandre Campelo tem outras prioridades que o Diogo Santos respeita, mas nesse momento prefere suspender esse projeto para depois, mais à frente, se Campelo continuar no clube ou não, com qualquer outro candidato que venha vencer, colocar o projeto na rua. Porque o Sou Gestor Gigante é um projeto muito bacana, de responsabilidade e que o torcedor vai administrar. Nesse momento, a coisa parece que não vai andar. A não ser que se tenha uma grande reviravolta, que o presidente aí sim procure, próximo da eleição, para tentar fazer com que o projeto ande. Mas agora não vai andar. Segue o AVNews. E para a gente concluir esse AVNews de hoje, algumas informações a respeito ainda da saída de Ramon Menezes e dos problemas que aconteceram com essa saída. Bom esclarecer que nós estamos há mais de 18 meses no ar. E temos muita responsabilidade naquilo que demos e principalmente vamos ainda dar de informação. Ninguém aqui é irresponsável, louco de ficar chutando coisas. Muito pelo contrário. A gente apura demais, a gente vive o dia a dia. Tem muita gente como eu que está dentro do Vasco e conhece os meandros do Vasco há muito tempo. Dá pra gente buscar muitas informações. E tudo aquilo que eu falei ontem no AVNews, tudo está confirmado, tudo ratificado. Isso é a maior certeza que nós temos. Ou alguém vai negar, por exemplo, que quando aconteceram as fotos para o lançamento do material da capa, Germancano ficou deslocado na hora das fotos. Não recebeu o afago de todos os companheiros. Ele não estava recém-chegado. Eram mais de 6 meses. Será que de repente não faltou um pouco mais de afago? Porque Germancano é na dele, mas às vezes traz um pouquinho mais. Benítez não, Benítez é muito mais solto. Mas isso vai melhorar, principalmente através do ótimo Fernando Miguel, que está tentando essa aproximação, assim também como o capitão Leandro Castan. Uma outra situação que a gente quer colocar claramente aqui, porque é muito fácil a gente dizer que Ramon Menezes saiu apenas pelos resultados. Não, essa questão da imutabilidade, de não mudar o time, isso pesou demais. Muita gente, de alguma maneira, tentando falar, tentando dar conselhos, a própria direção enxergando. O depoimento do presidente Alexandre Campelo hoje ao Pop Bola foi bastante claro. Eu vou esperar até quando o time está no rebaixamento. Ramon era muito irredutível em relação a mudanças. Ele realmente abraçava o plano de jogo, abraçava jogadores principais e ia com eles até o final. Acabou morrendo com todos eles. Na verdade, Ramon deve ter aprendido que como jogador pode ter amigos, que às vezes não são tão amigos assim, mas pelo menos são companheiros de profissão. E que no futebol fora dele, um treinador precisa ser muito vivo, ter muito olho, porque nem todos são seus amigos. E jogador, principalmente, quando sai, quando entra, quando é substituído, quando não gosta, normalmente não ajuda tanto. Então é importante a gente ter essa percepção. Isso é fundamental e Ramon não o teve. Vai ter, provavelmente, com o passar do tempo. Uma outra situação, indisciplina. Jogadores que às vezes chegavam atrasados, jogadores que não chegavam, jogadores que faziam bico, jogadores que não gostavam de certo treinamento ou certa instrução. E aí, como fazer? Na verdade, Ramon deixou a coisa andar demais, quis ser muito amigo de todos, quis levar todo mundo na política. E às vezes o comandante precisa bater na mesa e bater forte. Quando ele quis bater na mesa, já não tinha mais nenhum respaldo. E uma última informação antes dos abraços. MT e Caio Lopes estão na bica para serem aproveitados, ou estavam. Realmente podem subir a qualquer momento, serão mais 2 meninos que devem ser aproveitados. Até teriam chance de seguir para o jogo com o Flamengo se o Ramon se mantivesse. Talvez seria uma oportunidade, mas agora dificilmente vão ser aproveitados enquanto o Vasco não contratar um novo treinador que vai ter que conhecê-los, que vai ter que ver o potencial deles para aí sim poder subir. Mas o MT, por exemplo, treinou em várias posições e não foi aprovado para começar jogando. Mas a única posição que ele não treinou foi realmente na sua, na meia com o atacante. Mas, de repente, agora ele vai ser aproveitado por um novo treinador, alguém que veja nele potencial para jogar nessa posição e pode ser aproveitado. Agora, a hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, segurança não tem limite. Grande abraço ao querido Cristiano. Aqui embaixo você está vendo os números, os telefones, o e-mail, o site. Você tem várias promoções lá. Semana que vem a gente vai trazer várias promoções aqui no canal para que você possa
ter muito mais segurança nesse mundo tão complicado. Um grande abraço ao Matheus Bolorini, ao Reinaldo Malvi, ao André Luiz Azaro, ao Anderson Oliveira, ao Danúbio Márcio, ao Josemir Oliveira e ao Douglas Socar. E atenção, hein? Você que fez a migração do seu plano de R$ 2,99 para os outros dois, nosso grupo de Telegram, é só você ir na aba do YouTube, ali nos membros, você vai ter um formulário, você vai preencher esse formulário com o seu telefone. Você estando nessas duas categorias, as duas categorias um pouquinho mais caras, você pode ser incluído no grupo de Telegram e aí em breve a gente vai estar batendo um papo com você, vai ser um grande prazer trocar mensagens com você. Amanhã a partir de 4h15 da tarde a gente entra com o nosso pré-jogo, a nossa jornada esquentando o grande clássico Vasco da Gama e Flamengo às 5 da tarde em São Januário. Vamos ver, vamos esperar. É um jogo de alto risco. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!